Primeiro que a ideia da barba num contexto bíblico, ela era definitivamente um uso e costume, gente. Pelo amor de Deus. Especialmente entre os hebreus, né? O povo do Antigo Oriente Médio. Então a barba era considerada um símbolo de dignidade e masculinidade. Virilidade. Né? Era isso. Homens adultos naturalmente a mantinham. Deixavam ela. Era digno. Era justo. Sinal de respeito e honra quando você via um homem com barba. Isso era, né, dignidade para o homem. Aí, quando a gente entende um pouquinho dessa ideia de uso e costume, vai descobrir que era também a barba comprida, extremamente comprida, também era uma marca de luto. Também era uma marca de luto. Em momento de tristeza profunda, os homens podiam raspar a barba. Quando ele raspava a barba, ele podia estar dizendo que estava de luto. Você se lembra que quando Jó sofreu aquela situação de perder tudo, ele faz uma coisa que é uso e costume. Ele vai esboçar os costumes da sua época. Ó, ele vai raspar a sua cabeça. Tá vendo aí? Capítulo 1 de Jó, versos 20, 21 e 22, se não me engano. Né? Raspou a sua cabeça, possivelmente a sua barba. E ele vai fazer uma coisa que não é costumeiro a gente ver aqui nos nossos dias. Ele pega o manto e rasga o manto. Não é mesmo? Como se fosse o Incrível Hulk lá rasgando sua roupa. Ele rasga isso. O que ele está fazendo? Era uma questão cultural. Era uma questão de esboçar uma reação de alguém que estava sentindo uma profunda tristeza, angústia, dor, luto. Né? Havia perdido seus filhos, perdido tudo ali. Então ele rasga o manto, né? Prostra em terra. Coloca o rosto no chão. Então ele vai mostrando aqui uma série de situações que não dá pra gente fazer disso uma doutrina e eu chegar aqui e dizer, ó, William, a partir de hoje, quando você estiver triste, rasga essa camiseta aí. Raspa a sua cabeça. É questão de costume. Usos e costumes que são temporais, são daquele tempo, não é pra agora. Costume do povo hebreu. Então essa ideia da barba, né? Todo mundo, mas a barba. Vamos ver então a questão bíblica. Eu tomei nota aqui para falar disso, ó. Referência bíblica, ó. Que o pessoal usam aqui, ó. Levíticos 19, 27. Não cortareis o cabelo em redondo, nem danificarei as extremidades da vossa barba. Lei que protegia a barba. Tá vendo aí? Segundo Samuel 10, versos 4 e 5, quando Davi enviou um mensageiro ao rei dos Amonitas, rapou-lhes a metade da barba, ó, ficou só a metade. Não é mesmo? Isso foi considerado tamanha ofensa que quase causou guerra. Davi mandou que ficassem em Jericó até que tornasse a crescer a barba. Vocês vão ficar aqui porque isso aqui foi desonra para vocês. Não podia ter acontecido isso. Não é mesmo? O Salmo 133 e 2, aí nós já vamos ver aqui a comparação aí, né? A unção de Arão, ao óleo precioso que descia sobre a cabeça, que desce sobre a barba do Arão, né? Lá no Monte Hermon, todo mundo conhece o texto. Então, proibições. Haviam leis específicas, tá? Para cortar as pontas da barba, possivelmente para diferenciar os israelitas das práticas pagãs, porque tinha uma cópia muito parecida entre o paganismo. O paganismo sempre se assimilou, chegou muito próximo dessa ideia. Portanto, no contexto bíblico, manter a barba era apenas costume, mas também tinha significado religioso e cultural profundo. Então não tem nada a ver com doutrina, né? Agora, se lá na sua igreja proíbe, né, você usar bigode, usar barba, respeite isso, mas entenda que isso não é doutrina. E não só respeitar essa questão de costume da sua igreja, como respeitar os outros que têm barba. Respeita os outros, respeita os barbudos. Por quê? Porque não é doutrina, gente. Para com isso. Agora, o que nós estamos vendo? A nossa igreja aqui não pode ter barba. Aí eu saio e vejo um irmão barbudo na outra igreja e digo, ó, você tá errado, você vai pro inferno. Irmão, pelo amor de Deus, para de ser juiz. Você não é juiz. Desconstruir isso, Yuri, quando eu passei a conhecer a Bíblia por estudá-la e não só por ouvir citações. Tá certo? Eu desmembrei a ideia de só ouvir e passei a ler, me tornei um bereano. A ideia do bereano era, eu estou ouvindo,
e tô papirando. Eu quero ver, eu quero ler, eu não quero só ouvir. Tem muita gente que hoje se pauta no evangelho, Yuri, caminhando só pelo que os outros dizem. Gente assim nunca tem consistência, não tem raiz, não tem identidade, William. Entende? Eu preciso conhecer o livro que eu tenho na minha mão. Então depois que eu mergulhei para o conhecimento me libertou. Aí eu sentei com pastores. Eu cheguei com ele. Pastor, eu queria sanar umas dúvidas. Eu chamei meu pastor para uma conversa. Eu queria sanar uma dúvida aqui, pastor. Ele disse, por favor, fique à vontade. Isso aqui não é costume? É. Isso aqui é doutrina, sim ou não? Sim. Então por que isso aqui considera-se pecado, se é uso e costume? Pecado não seria essa questão se fosse doutrinária? Sim. Então, quando é que isso se torna pecado? Quando eu pego aquilo que é uso e costume e eu uso isso para confronto. Eu não respeito, prefiro me rebeliar contra dentro da igreja que tem o costume, que tem o uso. Aí sim eu vou incidir em pecados, porque eu estou pecando com a rebeldia, indo contra. Entendeu? Então, isso aqui é uma questão de raciocínio lógico. Se eu entendi que isso é apenas uso e costume, é um dogma, ou um sistema, porque hoje o sistema está regendo e pesado, né? E eu não quero mais ficar sobre essa regência, sobre esse costume, eu não quero ficar dentro disso, então eu peço a minha bênção e vou congregar em outro lugar. Eu não posso ficar criando motim dentro da igreja, porque daí eu vou incidir em pecado. Eu vou criar inimizade, porfia, facção, litígio, entende? Então, eu vou lá, peço a benção pro meu pastor, digo, meu pastor, eu não quero mais me submeter a esse tipo de costume. Eu quero ter minha liberdade, eu quero ter barba, pastor. Eu quero ter barba. Mas a nossa igreja não pode. Então, pastor, eu quero sua bênção. Eu queria ter essa liberdade de usar minha barba. Eu vou para o ministério onde a igreja entende que tem essa liberdade. Estou numa igreja de Cristo que tem as doutrinas, né? Firmada na doutrina apostólica. Então, ok, eu vou ficar aqui, vou me sentir bem. Então, eu ensino no pecado quando eu vou confrontando autoridades, eu não respeito, vou quebrando, né, essas questões aí. Mas não que isso seja pecado em si. Tá certo? Uso e costume não é pecado, gente, pelo amor de Deus. O que a Bíblia vai colocar como ideia são perguntas que a gente faz pra gente mesmo, né? Será que com isso eu não estou escandalizando? Será que com isso eu não estou pondo pessoas num caminho errado? Será que com esse comportamento eu não estou pecando? Entende? Essas são as questões a ser observadas. Não é questão de tornar pecado, tornar a doutrina, uso e costume. Aí comprar. Pode usar a joia que você quiser, quantos quilos de ouro você quiser. Primeiro que isso é de Deus, nunca foi do inimigo. O inimigo não é dono de nada, gente. Certo? O que é problema? Eu estou mostrando para você o que pode e o que não pode. O que é problema? É quando as joias que você usar servir de uma ostentação a ponto de humilhar os outros. Então não use. Imagine você chegar na igreja, né? Sentar do lado do irmãozinho, tadinho, que não tem, né, nenhum poder aquisitivo, nunca teve o poder para ter aquisição de uma joia, e eu sento do lado dele virado em joias. Aquele irmão vai se autoconstranger por conta disso. Gente, aqui acontece cada coisa, né, mano? Vai. Você tinha que ter uma câmera pra registrar isso. Não, vai, cara. O Yuri veio galopando aqui, vai. É terrível, né? Então, assim, imagine eu constrangendo esse irmão com um uso excessivo dessas coisas, exagero disso. Então, eu tô cometendo um pecado. Entendeu? Eu tô cometendo um pecado. E até porque muita gente não sabe nem a história do brinco, né? Não sabe nem de onde surgiu, né? O povo antigo, lá em Ur, né? Lá nos caldeus, né? A ideia daquelas, as mulheres, né? Usavam as suas joias, seus adornos, e começou com brinco, né? Essa é uma história, né? São conteúdos históricos. E elas usavam isso e não era na orelha. Elas entendiam que aonde tinha um furo no corpo, gerava uma espécie de acesso para ações demoníacas.
Então elas temiam que os espíritos entrassem por esses orifícios. Então o que eles faziam? Colocavam aqui para fechar, ó. Tapava todos os buracos. Tapava todos os buracos. Pum, coloquei um brinco aqui. Entendendo que esse fechamento ali, o uso disso fechava esse acesso. Então colocava aqui. Ó, não vai entrar por aqui. Vou colocar aqui. Não vai entrar por aqui. Vou colocar aqui. Porque eu não posso, não quero que ele entre aqui. Aonde tiver um furo, eu vou colocar para não entrar por nenhum. Era uma cultura, uma crença desse povo. Não é regra para os nossos dias, mas tem gente nos nossos dias usando essa crença antiga para se sustentar nesse tempo atual. Isso aí era coisa deles lá, era crença deles. Há tantos anos atrás, né? 2.500 anos, quem sabe, na história antiga ainda, né? Então, as pessoas não sabem, eram civilizações, né? Entendiam que eram proteção espiritual. A civilização núbia, quem não conheceu tem que estudar essas coisas, né? Que eram achados arqueológicos dessa época. Enfim, eram civilizações dos egípcios, dos persas, dos gregos, né? E nós trazemos para os nossos dias. Então, hoje não é doutrina. O uso de joias é usos e costumes. Mas o que a igreja prega? O que a igreja devia pregar? O não exagero disso. Use tua aliança de ouro, teu anel de ouro. Use lá tua gargantilha, né? Tua pulseirinha. Use. Não há mal nenhum se você tem condição de usar. Use, não é pecado. Pecado é eu com isso me auto-sustentar em vaidade, achar que eu sou o máximo. Não é mesmo? Porque tem gente, William, que você há de concordar comigo, que ele colocou um anel de ouro na mão, ele é o cara, né? Os holofotes tem que estar nele. Agora eu tô com uma corrente de ouro, né? E tal. Já virei isso, já virei aquilo, me tornei isso agora porque eu sou cara. E aí, meu irmão, isso é vaidade, entendeu? Então, assim, você não pode fazer da joia uma idolatria, tá? Não pode fazer disso um Deus. Daqui a pouco vai construir um bezerro de ouro. Entende? Então, não é pecado, não é contra. Pelo contrário, se a gente for olhar biblicamente, até Jerusalém foi adornada, né? O Salomão construiu o templo com ouro de Ofir, meu amigo. É uma diferença do ouro normal para o ouro de Ofir. O ouro de Ofir era o mais caro, era o top dos ouros, né? Salomão construiu aquele templo todo ornamentado, mas o que a gente vê no Salomão em Crônicas é que quando ele vai orar, antes de começar o culto no templo, a primeira coisa que ele faz é se preocupar com o sacrifício do altar. Ele põe o sacrifício, ora e pede que Deus responda. O que ele está dizendo? O templo é lindo, tem ouro, todo ostentado em ouro esse templo, mas se não tiver a presença de Deus aqui, não serviu de nada, entende? Então não é a beleza é vã, entende? Muitas vezes você vai estar muito bonito pro lado de fora, mas pelo lado de dentro está muito feio, entende? Então não é pecado, não tem citação bíblica contrária. A gente precisa entender o que é ética nas questões de usos e costumes. Isso sim está em pauta, não a joia em si, entende?